Na madrugada dessa quinta-feira, 4 médicos que estavam na cidade do Rio de Janeiro para uma conferência foram brutalmente assassinados com mais de 20 tiros. Entre as vítimas estava Diego Bonfim, que é irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL. E essa coincidência, ou aparente coincidência, não foi ignorada pela população internética. A principal hipótese com a qual se trabalha no debate público, se você for checar nas redes sociais, é a teoria de um assassinato político. Agora, a gente precisa lembrar que isso é uma suposição. Por mais que faça um certo sentido, e eu pessoalmente não ficaria surpreso, considerando que é o Rio de Janeiro, mortes políticas na cidade do Rio de Janeiro não são exatamente uma novidade. Entretanto, eu ressalto, isso é uma tese, apenas uma hipótese. Então, o próprio PSOL, a propósito, vale lembrar, na sua nota de pesar sobre a morte dos médicos, não levantou a tese de que isso fosse possivelmente um assassinato político. O timing do assassinato é até um pouco irônico, porque no dia anterior, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, fez uma declaração meio estranha durante uma entrevista para a Globo. Ele estava sendo perguntado sobre o estado da segurança no estado do Rio de Janeiro e a explicação dele é meio, sei lá, sem sentido. Aqui está a declaração dele. Em primeiro lugar, é só olhar o Anuário da Segurança que você vai ver que Rio de Janeiro é longe de ser o lugar mais violento. Você tem o Ceará e a Bahia. Das 20 cidades mais violentas, só 2 são do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, Queimados e Itaguaí, que nem sequer é a capital que se fala tanto. É estranho pra caramba esse tipo de declaração, porque quando alguém pergunta sobre a situação no seu estado, você só fala, mas os outros são piores, não responde a pergunta. Você não está dizendo, primeiro de tudo, aparentemente não quer reconhecer o problema, e se você não reconhece o problema, como é que eu posso esperar como cidadão que você está trabalhando para resolver a questão? Parece que o ego dele falou mais alto do que a responsabilidade de, como governante, oferecer para a população uma solução, ou pelo menos um plano do que ele pretende fazer para isso. Me faz pensar, e mais uma vez eu peço perdão meus amigos cariocas, porque eu sei que vai soar preconceito, mas por que vocês votam tão mal, cara? Será que é coincidência que, até as minhas contas, desde 98, todos os governadores de vocês acabaram na cadeia? Esse tipo de resposta parece meio pouco caso. E eu, pelo menos, agora eu moro no Brasil. As minhas reclamações sobre governantes aqui não são mais uma coisa hipotética, não é mais abstrato. Agora eu tô aqui com vocês. E eu, apesar de não morar no Rio de Janeiro, adoraria poder conhecer o estado. Então, naturalmente, os problemas de segurança aí também me preocupam. Como eu tinha mencionado, boa parte das redes sociais está debatendo a hipótese disso ser um assassinato político, algum tipo de retaliação contra a deputada federal Sâmia Bonfim, a irmã de um dos assassinados. E, como eu falei, é preciso tomar um pouco de cuidado antes de começar a fazer essas teses malucas, porque quando são os bolsonaristas criando teorias de conspiração sem muitas evidências concretas do que estão falando, a gente zoa. Então, um pé no freio, um certo bom senso, não faria mal a ninguém. Pelo menos esperar um pouquinho antes de sair fazendo declarações explosivas. Tendo dito isso, é impossível não lembrar do caso da Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, também do PSOL, que foi assassinada em 2018, menos de um ano depois de ter tomado posse do cargo. O caso ainda não foi solucionado e há um enorme indício de envolvimento de milícias do Rio de Janeiro na morte da vereadora. Como eu falei, eu não ficarei nem um pouco surpreso se esse caso tiver algo semelhante ao assassinato da Marielle. Não dá para esquecer também do irmão do Marcelo Freixo, que foi também assassinado pela milícia em 2006. Então, como eu falei, eu não fico surpreso se isso tivesse sido realmente o que aconteceu. E o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já falou que vai enviar também um destacamento para o Rio de Janeiro para auxiliar nessas investigações. Uma coisa muito triste é que tem até uma foto que os assassinados tiraram poucos momentos antes do crime. E essa imagem dos 4 caras numa mesa de bar, conversando, tendo a sua vida social e de repente serem abordados e assassinados, é uma parada que, como eu imagino que vocês não vão perder a oportunidade de esfregar na minha cara, me faz repensar a ideia de ter vindo para o Brasil. É claro que, sendo o acontecido, possivelmente com motivações políticas, não é o tipo de coisa com a qual eu necessariamente deveria me preocupar, só que essa realidade de ser assassinado de bobeira quando você está, sei lá, na praia, no bar com um amigo, é uma coisa que infelizmente deixa o prospecto de viver no Brasil indefinidamente um pouco, sei lá, questionável. Voltando lá para a declaração do Cláudio Castro, eu achei tão esquisito vindo de um governador, um líder eleito, essa birra aparente de admitir que sim, o seu estado tem um problema com violência, me faz pensar que me parece que o brasileiro exige muito pouco
dos seus líderes. Essa é uma resposta completamente insatisfatória, cara. Não é o tipo de coisa que você deveria falar. Eu entendo que no momento o governador achou em bom tom defender a honra do seu estado, mas soluções concretas para o problema eu acho que seriam uma declaração melhor do cara que botaram lá para resolver isso. Como eu falei, os governadores cariocas tendem a decepcionar. Então, quando eu vejo esse cara com aquela aparência, do jeito que ele estava falando ali, eu sei que o brasileiro, de forma geral, não pode falar disso, né? Mas, amigos cariocas, vocês estão votando mal, eu acho. E é claro que, como em qualquer desgraça que envolva, ainda que apenas tangentemente política, tem que ter gente aparecendo para falar umas paradas completamente deploráveis. Como essa moça aqui, não sei quem é, não a conheço, mas ela falou o seguinte: um dos médicos assassinados no Rio, nessa madrugada, é irmão da Sâmia Bonfim. Todas as vítimas eram ortopedistas de São Paulo. Um deles, chefe da ortopedia do Hospital das Clínicas. O crime tem todas as características de execução. Pois é, Sâmia, a falta de combate à violência do governo que você tanto defende tem seu preço. Se você ajudasse no combate ao crime organizado, talvez seu irmão tivesse vivo. Uma tragédia, meus sentimentos aos familiares. Primeiro de tudo, você falar uma parada dessa, esfregar que a culpa da morte do irmão da pessoa é a sua atividade política, é grotescamente escroto, vamos combinar, né? E falar meus sentimentos aos familiares, por último, quando você deixou bem claro que o interesse inicial, a primeira coisa que você queria fazer era usar isso para marcar lá um pontinho político, pô, é muito grotesco, né? É bem escroto. E breaking news, enquanto eu estava gravando o vídeo aqui, o roteiro já fechado, o G1 acabou de noticiar que a principal linha de investigação é que traficantes executaram médicos na Barra por engano e o alvo era miliciano. A hipótese de que o alvo era um homem conhecido como Tailon, com características físicas semelhantes a um dos médicos, é uma das investigadas pela delegacia de homicídio. Tem a foto aí do tal filho do miliciano e ele realmente lembra bastante, assim, é um homem de porte grande, careca de óculos. Quando eu perder todo o resto do cabelo aqui, eu vou ficar com essa cara também. Então, é mais uma tese. Não dá para dizer conclusivamente ainda. Naturalmente, ainda tem relativamente poucas informações. Eu espero que isso seja solucionado, para pelo menos não ficar parecendo que é mais um caso com possíveis motivações políticas que ficou por isso mesmo, como foi o caso lá da Marielle, né? Enfim, o que você acha sobre isso? Coloca como sempre nos comentários aí embaixo. Me siga nas redes sociais, caso você não saiba. Eu estou bem mais ativo no Instagram e Twitter do que aqui. Vai lá, dá o joinha, sininho, aquelas coisas tudo, deixa comentário. E é isso aí, gente. Até a próxima.